tudo bom, pessoal? Boa noite! Está no ar mais um Papo de Mecânico, o podcast do Reparador Brasileiro, todas as segundas-feiras, episódios inéditos aqui, trazendo sempre conteúdos e convidados para lá de especiais, como a gente sempre fala, né? E hoje não tá diferente, hoje nós estamos recebendo um cara que é meu conterrâneo, diretamente de Frederico Westphalen. O pessoal do Brasil não vai saber o que é isso, mas é minha terra natal e a gente tem muito orgulho por isso, né? A gente está recebendo aqui o Flávio Ramos. Seja bem-vindo aí, Flávio. Satisfação tê-lo aqui conosco. Muito obrigado. Uma alegria estar aqui. Vamos lá, vamos em frente. Vamos falar bastante Flávio, do mercado que automotivo. É da aí. Ramos e Copini, né? Essa distribuidora aí que vem conquistando o mercado gaúcho. E a gente vai conhecer um pouquinho da história, né, Flávio? Afinal de contas, são quantos anos já atuando na reparação automotiva? Zé Carlos, são 33 anos. 33 1990. anos. Caraca. Eu sou fundador da empresa, montei a Ramos e Copini em 1990. Mas é um piá ainda. Coisa boa, né? Um piá já com todo esse sucesso aí, que legal. Sim. E a gente vai conhecer a história da Ramos e Copini, como é que eles estão atuando no mercado, tipo de peça, os desafios desse nosso setor aí, que tem desafio, né? Não é só sucesso, né, Flávio? Tem muito leão para ser derrubado, né? Mas, graças a Deus, a empresa vem numa crescente muito boa. E a gente vai conhecer daqui a pouquinho toda essa história, mas antes, eu não posso aqui deixar de fazer uma menção aos nossos parceiros. O Papo de Mecânico, ele só é possível porque nós temos empresas que investem, empresas que acreditam nesse projeto aqui, e uma delas é a nossa querida Tacal. Olha aí a Tacal, que tem um portfólio gigantesco de peças para motores, atende mais de 1.200 motores, e principalmente sim focado nesses motores importados, né? Linha leve, linha diesel leve também, enfim. Tem peça para empilhadeira, tem um portfólio gigante lá. Pistão, anel, bomba d'água, bomba de óleo, enfim, tem uma infinidade completa. Você consegue acessar todo o portfólio de produtos da Tacal no site, tacal.com.br, e lá dentro você procura por família, né? Eu quero a família X, isso, eu quero ver bronzina, eu quero ver pistão, enfim, você entra lá e tem todo o portfólio lá para você, né? Sem contar que a Tacal tem um canal no YouTube que se chama Academia do Motor. Olha, dentro do canal da Tacal tem vídeo todo dia e tem dicas técnicas. Você acompanhou aqui o último programa, o nosso convidado foi o Maurício Ferrarez, o técnico em motor da Tacal. E lá tem vídeos com o Maurício, tem vídeos com os outros especialistas e é top. E a Tacal, que está preparando um baita de um stand lá para o Automec, você é nosso convidado. Inclusive, se você quer tirar uma foto comigo, quer falar comigo, eu estarei no stand da Tacal de terça a sábado, a gente vai estar lá, então vai ser um prazer te receber também no stand da Tacal. Outra empresa que está fazendo o maior sucesso aí, vai estar no Automec também, é a Kolbe Química do Brasil. Olha a Kolbe, que realmente vem ganhando muito mercado. Os produtos são de altíssima qualidade. Por quê? Não sei se você sabia, mas o dono da Kolbe, ele é mecânico. Então os produtos é de mecânico para mecânico. Hoje nós temos aqui na mesa o Limpa TBI. Esse produto aqui é fantástico. Você aplica, ele limpa, ele seca, ele deixa assim, os componentes que você aplicar, muito bacana. Mas o melhor de tudo, Flávio, deixa eu te mostrar o melhor de tudo. Eles desenvolveram uma válvula que, inclusive, você consegue aplicar assim, Então você consegue aplicar prático, porque tem lugares lá do motor que você não consegue chegar, né? Então você vira a lata e ela não perde nada de pressão. Essa válvula aqui especial, toda a linha de aerosol deles tem essa válvula que permite você também aplicar o produto de ponta cabeça. É muito legal. Sem contar que nas embalagens da Kolbe, dos produtos, tem um QR Code, e aí você quer saber mais informação, aponta o celular ali e vem um vídeo dando explicação do produto, aplicação e tudo mais. É top demais. Se você é uma distribuidora e não vende ainda, tá aqui o produto que a gente indica. E se você é um aplicador e não utiliza produto Kolbe, olha, eu faço um desafio. Se você não gostar do produto, pede o dinheiro de volta e eu vou devolver o dinheiro para você. Eu tenho certeza que uma vez que você utilizou, você não para mais de utilizar o produto Kolbe. Fica aqui meu desafio. Pode falar na tua distribuidora. O Fortes falou que se eu usar e não gostar, ele me paga, ele me reembolsa. Te reembolso mesmo, porque eu conheço os produtos,
a gente vê a qualidade e o feedback dos mecânicos que vêm utilizando esses produtos aqui. Temos também aqui os nossos amigos da Giros Distribuidora, essa distribuidora que é especialista em peças para motores, inclusive é o parceiro comercial da Takal, aí você encontra toda a linha Takal e outros fabricantes lá na Giros, são mais de 50 mil itens, olha, é uma loucura. Um abração lá pro amigo Henrique. O Henrique, né? Eu já foi lá no estoque deles? Eu tive mais faz tempo. Deve fazer uns 6, 7 anos que eu estive lá. É uma loucura o tamanho daquele estoque. Mas o teu também é grande, pelo amor de Deus. Eu fui lá na Ramos também, olha que loucura aquilo ali. E aí a Giros atende com 3 unidades, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná. Você entra em contato, faça seu pedido e eles conseguem despachar a tua mercadoria rapidamente. Tem determinadas regiões desses estados que é na hora, no mesmo dia você recebe. E outras regiões pede no dia, recebe no outro dia ali, tá chegando as peças lá, tá bom? Aí tem também o nosso podcast lá na Giros. Toda segunda, 12h30, tem um Mesa Redonda Giros Peças. Programa ao vivo, eu apresento lá junto com o Gustavo Tonin e convidados. Olha, se você está pensando em mudar o software da sua distribuidora, tá aqui o software que a gente indica, o Alpha Software de Autopeças. É um software que a Giros e tantas outras distribuidoras utilizam aí Brasil afora. É na nuvem, ele dinamiza o seu processo de confecção de orçamento, passagem de orçamento, fechamento de venda, separação de peça, o dinamiza também na parte das compras, do financeiro. Então, Forte, se eu não estou satisfeito com o software aqui da minha autopeça ou da minha distribuidora, estou pensando em mudar, tá aqui o software que a gente indica, inclusive ele tem a integração com o Mercado Livre, ou seja, ele integra os estoques para que, se você venda no balcão, ou vende no televendas, ou vende no Mercado Livre, o estoque ele sempre atualiza em todos os canais de vendas que você possui. E para fechar aqui o nosso hall de parceiros, aliás, ainda não, né? Tem mais 2. A Climer Soluções Automotivas, essa distribuidora que é especialista na parte de arrefecimento e ar-condicionado automotivo. Tu encontra tudo lá, radiador, eletrocondensador, aditivo de radiadores, condensador, tem tudo. Então, entre em contato também. A Climer atende com 2 unidades, uma em Porto Alegre e outra em Santa Catarina, e despacha peça para todo o Brasil. É muito grande também os estoques da Climer lá, e dificilmente você não vai encontrar radiador ou eletrocondensador ou qualquer outro produto para o ar-condicionado na Climer, Soluções Automotivas. E ainda, se você é de uma oficina mecânica e precisa informatizar a tua oficina ou quer trocar o software, também tem aqui o Sino Service Sistemas para a Oficina. Também um software na nuvem. Ele vai dinamizar todo o teu processo, desde o recebimento do cliente, passagem de orçamento, abertura de OS, fechamento de OS, financeiro e os indicadores que você precisa para ter a sua oficina na palma da sua mão. Tá bom? Então, quer trocar de software? Entre em contato lá. Forte, mas eu não consegui pegar, né? Nos chama nos comentários, entra lá no nosso Instagram, Papo de Mecânico Oficial, chama no direct que nós passamos o contato direto lá desses parceiros. Tá certo? Flávio Ramos, eu quero saber quem tu é, da onde tu vem, do que tu se alimenta, conta tudo pra nós aí. Eu tenho certeza que vem muita história bacana aí. Legal, Carlos. Sim, a gente tem uma história longa já. Eu nasci em Seberi, que é pertinho ali de Federico, que tu conhece. E a empresa nasceu em 90. Em 95 a gente abriu uma filial em Federico e depois nós colocamos a matriz lá em Federico. Uhum. Fiquei 26 anos em Federico Westphalen. Então a Ramos é oriunda de Seberi. Então. Mas olha aí. Seberi, cara. Seberi é a cidade onde a gente nasceu e onde a gente se criou. E depois a gente fez uma expansão e nessa expansão a gente abriu a primeira loja em Federico. Sabe que eu só nasci em Federico, Flávio. Só nasci em Federico, logo meus pais vieram embora aqui pro Vale dos Sinos e acabei crescendo aqui. Em 2019 a gente fez um evento lá que a Ramos, que daí foi ali que eu te conheci, Perfeito. Conheci parte do teu time. A Ramos foi uma parceira nossa nesse evento. Eu nem me lembro como é que era o nome do hotel lá, mas sei que lotou de provavelmente, gente. Provavelmente no hotel, acho que foi o Country. Isso, Hotel Country, no morrinho Sim, lá, né, perto do posto. E dali pra frente a gente começou a acompanhar o desempenho da marca, a atuação de vocês, até porque eu também não conhecia a Ramos e Copim, não tinha tido contato com ninguém, eu só conhecia o nome, né? E a gente percebe que vocês vêm trilhando um
uma história muito bacana, né, nesse segmento. Hoje vocês contam com quantas unidades, Flávio? Olha só. Então, hoje nós temos 6 unidades. Aqui a gente ficou 26 anos em Frederico e há 8 meses a gente trouxe a matriz para Cachoeirinha. E aí em Cachoeirinha a gente montou uma distribuidora. E essa só distribuidora, não tem venda para consumidor final. E ficou 5 lojas no interior. Que a atuação de vocês era já uma distribuidora, mas eram lojas também, né? Sim. Nós estamos hoje com 30% da venda no consumidor final e 70% na distribuidora. Obviamente a tendência é ampliar na distribuidora. Então, mas nós temos lojas, por exemplo, em Panambi, em Cruz Alta. Panambi é a terra natal da minha mãe. Olha que legal. É fã de Panambi. Panambi, Cruz Alta, Soledade, Carazinho e Santa Maria. Que legal. E essas lojas todas, elas têm atendimento também para consumidor final, porque são lojas em cidades menores. Atua como um atacarejo, no caso. Tem Exato. o atacado e o varejo. Bem explicado. Mas o nosso foco, aquilo que a gente realmente sempre gostou de fazer, Carlos, é atender a oficina mecânica. O mecânico, assim, é aquele público que a vida toda a gente entendeu. Porque quando a gente abriu a Ramos de Copini em Seberi, em 1990, Seberi tinha e tem 10 mil habitantes. Então não dava para ficar atrás do balcão de braços cruzados esperando o cliente chegar. O que a gente fez? Uma semana depois que a gente abriu a Ramos de Copini, a gente encheu uma conta de mercadoria e saiu vender. Mas olha e saiu vender para quem? Para a oficina mecânica. Depois da Kombi, a gente teve um caminhãozinho 3 pistão, uma Grale. Depois a gente teve um Volks. Depois nós tivemos um Volks e um ônibus. Um ônibus também? Sim, nós compramos um ônibus, tiramos todos os bancos, botamos partilheira e nós saímos vender. Ficava a semana toda fora. E tu ia pra rua vender, Flávio? Não, eu tinha os vendedores que faziam. Tá, mas daí a galera dormia nesse ônibus? Sim, tá? tinha um quartinho no fundo do ônibus, dormia. No caminhão também tinha estrutura para dormir. Geralmente saía ou segunda de madrugada ou domingo de manhã e voltava na sexta-feira. Saía carregadão assim, carregado, Flávio. Mas que legal. Fazia nota fiscal à mão de tudo e depois fazia o retorno tudo à mão. E carregava geralmente no sábado, a gente trabalhava bastante, porque se trabalhava sábado de manhã, sábado de tarde. Sim. Né? Então era uma dinâmica bem forte. Então a gente sempre teve esse foco em trabalhar com oficina mecânica. Agora numa intensidade extremamente mais profissional do que era na época, né? Mas sempre foi o nosso. E é interessante porque em 1990 não se tinha ainda a tecnologia que se tem hoje. A internet estava recém começando, né, Flávio? Não tinha nada computadores estavam começando assim. E para aquela época era uma necessidade de ter realmente, vamos levar a peça até o cliente, né? Sim, mas sempre teve esse espírito de buscar. De não ficar de braços cruzados esperando as coisas acontecer. Sim. Isso é uma forma de agir, uma forma de fazer as coisas, de administrar. E a gente sempre teve uma inquietude em buscar as novidades, em fazer as ações. Isso vem. E aí quando chegava lá próprio, com as peças, o mecânico delirava. Caraca, chegou meu shopping aqui. O mecânico entrava dentro, sempre tinha uma caixinha para ele entrava lá e ia pegando. Essa aqui, essa ali. Claro que tinha uma quantidade extremamente reduzida de veículos, né? Então tu vendia ali Fuca, Brasília, Corcel 1, Corcel 2, Del Rey, Chevette. Era um outro mundo. Sim, né? Sim. E que tipo de peças vocês comercializavam naquela época, Flávio? Olha só, não mudou muito o nosso core business. Isso é outra coisa interessante. Então pensa o know-how que a gente tem em 33 anos trabalhando com o mesmo tipo de produto. Então assim, o nosso core business, o que eu chamo de core business? Aquilo que eu amo fazer e que eu sei fazer. Esse é o core business. Então nós temos a suspensão, o freio, a parte de injeção eletrônica, que nós gostamos muito de fazer. A parte de baixo do veículo, basicamente toda ela, viu, Carlos? E também tem silenciosos, enfim. E também a gente tem todos os periféricos ali em roda do motor. Então tu trabalha com bomba, tu trabalha com correia, tu tem rolamento, tem os retentores. Então a gente trabalha com um portfólio bem interessante de mecânica, né? Legal. Nosso papo é papo de mecânico mesmo. Papo de mecânico. Que veio, então, na verdade, daquela época para cá,
Só mudaram os carros, porque o produto continua o mesmo. E as marcas, né? A gente antigamente se tinha uma dificuldade enorme de diversidade de produto de marcas, né? Então se trabalhava bastante também com itens de recondicionado, com itens alternativos, e hoje tem uma realidade totalmente diferente, né? O mercado se reciclou bastante. Hoje, se a gente fosse falar para o mercado assim, que a Ramos e Copini é especialista, tu diria em qual dessas áreas ela realmente é mais forte? Suspensão e freio. Suspensão e freio. Uhum. Essa linha aí é uma linha que a gente sabe muito e que a gente ama muito fazer. Ah, que legal. Suspensão e freio. E vocês hoje atendem a linha leve, linha diesel, atende caminhonetes? Como é que tá o... Legal. A linha leve é o nosso forte. Uhum. A gente entra um pouquinho nas caminhonetas, suspensão e freio. A gente não tem motor de caminhoneta, por exemplo, nada. Mas a gente tem a linha de suspensão e freio de picapes também. Uhum. E então, SUV. se eu precisar comprar para o Fortimóvel, eu posso... Chamou muita atenção na chegada, a gente estava se falando, Olha né? aí. Tem um carro adesivado. Não, tem sim, tem. Suspensão e freio, a gente trabalha muito bem. Que bacana. E Flávio, a gente sabe que tu fez com a tua empresa o processo inverso do que muitas fazem, né? O normal, a gente percebe que as empresas abrem em grandes centros, em regiões metropolitanas, e tu, com o teu negócio, tu abriu no interior e agora que tu fez essa migração para a região metropolitana, para a capital, né? Uhum. Isso já era um sonho teu de mais tempo? Não? Isso, no meio do processo começou a surgir? Porque a gente sabe que durante uma jornada existem situações que acontecem que fazem com que a gente reprograme essa jornada. Como é que foi para vocês essa pergunta é extremamente interessante, Carlos. Uhum. Porque foi uma construção, mas também ela aconteceu porque aconteceram ações dentro da empresa. Uhum. A empresa se transformou bastante. Eu não tenho medo nenhum de dizer que nos últimos 3 anos a gente mudou mais que os outros 30. Uhum. A gente se reinventou bastante. Até 2019 eu tinha mais 2 sócios. Sim. Hoje eu sou o único proprietário da empresa. Uhum. E isso deu uma autonomia, deu uma liberdade e abriu possibilidades. Uhum. E por isso que a gente conseguiu fazer toda essa mudança. Mas sim, cara, tá aqui na região metropolitana de Porto Alegre, tá atuando principalmente em Cachoeirinha, Canoas, Gravataí, que é onde a gente está atuando aqui. Cara, é um sonho a ser realizado. Uhum. Que legal. Antes não era possível. Não, olha, Carlos, nem se cogitava isso. Porque é normal, como tu tem, por exemplo, os teus concorrentes ali que não são inimigos, né? Perfeito. Já estão inseridos na região metropolitana, por que o cliente compraria uma peça de lá no centro do estado, né? Não tem condição. E como nós temos o nosso foco as oficinas mecânicas, a oficina mecânica hoje não faz estoque. Uhum. E nem é viável para ela, não é inteligente para uma oficina mecânica fazer estoque, porque hoje em qualquer lugar do Rio Grande do Sul ele é muito bem atendido. Sim. Se não tem local próximo, ele consegue trazer tranquilamente no mesmo dia. Então, agora é mais fácil o interior comprar da capital do que a capital comprar do interior, né? Sim, toda a vida, né? Mas a minha atuação, ela sempre foi em atender a necessidade da hora do mecânico. Tem alguns mecânicos que a gente vende algum estoque, alguma coisa em produtos pontuais? Claro que tem, Carlos. Mas não é o foco. E eu considero que não é inteligente para o mecânico manter esse estoque. Ele se abastecer com o estoque dos outros, das distribuidoras, e com isso focar no core business dele é muito mais inteligente do que ele ficar fazendo a administração de estoque de peças, que não é a função nem o core dele. Então, hoje eu gosto muito de atender a necessidade da hora do mecânico. Por isso que a gente arrumou em todas as lojas, organizou uma estrutura onde a entrega é a prioridade. Legal. A entrega é a prioridade. Claro que a entrega começa pelo atendimento, começa para ter uma organização, um sistema organizado. Quando eu falo com o gerente, eu prefiro saber como está a organização antes de saber como é que está a venda. Porque se ele tem uma loja organizada, os processos estão funcionando, né, o estoque funciona, o crédito funciona, o administrativo funciona, a entrega funciona, cara, ali tem mais do que 50% da venda solucionada. Né? E o restante daí sim, aí vem pela proatividade da área de vendas. Né? E é interessante que para atender o mecânico, muitas vezes ele está com o cliente na frente dele, fazendo a listagem de produtos, e esse dinamismo que tu falaste aí
é de suma importância para que o cara também feche o negócio lá, né, Flávio? Sim, hoje ninguém tem tempo a perder. Quanto é que custa 1 hora de trabalho ou 1 hora esperando a peça na oficina mecânica? E o cliente também está ali na frente esperando o valor, tá? Qual é o orçamento, né? Enquanto, se ele não tiver o retorno da distribuidora, ele acaba também pecando com o cliente dele lá na ponta, né? 33 anos trabalhando com oficina mecânica, a gente entende perfeitamente o senso de urgência da oficina e o quanto nós temos que fornecer conveniência para esse mecânico, para ele também poder realizar o trabalho dele lá. Eu forneço conveniência para o mecânico. Top. Eu sou uma solução para a oficina mecânica. Porque ele ele não pode se preocupar com isso. Uhum. Ele não pode se preocupar com a peça. Eu tenho que me preocupar com a peça. Ele tem que se preocupar com o serviço e eu tenho que fornecer essa conveniência para ele. Esse é todo o trabalho que a gente faz diariamente com a equipe das lojas, com a equipe de venda, com os gerentes de loja. Quando vocês chegaram aqui na região metropolitana, para quem é de fora aqui do Rio Grande do Sul, a gente fala região metropolitana e isso pegam várias cidades, né? E então o Flávio ele inseriu a distribuidora dele numa cidade chamada Cachoeirinha, que fica coladinho com Porto Alegre, né? Porto Alegre, Canoas, Gravataí, Alvorada, enfim, toda essa... Quando tu colocou a estrutura aqui, tu já tinha clientes para atender aqui nessa região ou não? Que interessante essa pergunta também, Carlos. A gente já era conhecido aqui pelos fornecedores, por essa história de 33 anos, e também pelos concorrentes, mas não pelos clientes. Caraca, não tinha cliente aqui. Então, todo o trabalho está sendo feito, né? Nós estamos há 7 para 8 meses em Cachoeirinha. Agora a gente pode dizer que a gente está organizado, porque é uma estrutura. A gente trouxe de Frederico Westphalen 35 mil itens. Nossa. A gente trouxe 6 milhões de estoque. Então é uma situação assim que não é de uma hora para outra que você organiza todo. E nós estamos montando ainda uma equipe de vendas. Aliás, vamos fazer um convite, né? Para quem tiver interesse em trabalhar numa boa distribuidora de autopeças. Olha aí, ó, brilhou, sai da gateada. Fala aí, Flávio. Fala aí que o papo de mecânica é para isso. Tem oportunidade lá então ou não? Sim, nós estamos montando a equipe de vendas. Nós vamos construir uma equipe de 15, talvez 17 consultores de venda e estamos recrutando. Então estamos convidando todos que tiverem interesse, que tenham interesse em trabalhar na distribuidora, porque tem uma situação bem interessante na região de Cachoeirinha, também ali, Canoas, porque nós estamos na divisa com Canoas. E Gravataí, que é o seguinte, muita gente trabalha em Porto Alegre. É verdade. E vai para lá e volta, e é terrível aquele trânsito ali. Não precisa mais, se tu quiser trabalhar numa distribuidora, tem em Cachoeirinha, pertinho da tua casa, pertinho da tua região. Mas pode falar comigo, pode falar com o nosso gerente da unidade de Cachoeirinha, que é o Rodrigo. Entra no nosso site lá, que a gente vai falar, enfim, é fácil do pessoal achar. Ramos de Copini, não tem mistério nenhum para achar. A gente, inclusive, tem um portal de RH, o cara entra lá, cadastra o produto, já faz a testagem de perfil. Depois a gente só vai lá, busca, chama para conversar. Então, convidamos a todos que quiser fazer parte desse time aqui, estão convidados. Que legal. E aí vocês estão, então, conquistando os clientes. Quando você chega, vocês estão chegando ou ligando por uma... Como é que está sendo a receptividade dos reparadores aqui da nossa região? A gente está fazendo uma expansão de Cachoeirinha, Gravataí e Canoas. Que é assim, a gente abre aquele cliente que a gente pode atender. Então, eu só vou ampliar quando eu tiver a equipe de venda com capacidade, né? Então, onde a gente chega, e a gente teve uma felicidade muito grande, aonde a gente montou a distribuidora, porque próximo ali, Carlos, não tem nenhuma distribuidora concorrente que entrega, assim, por exemplo, com meia hora, com 45 minutos. Não tem. Então, nós temos esse diferencial. Tá? Então, a recepção foi fantástica. Aliás, quero aproveitar e fazer um agradecimento, porque, olha, fomos muito bem recebidos pelos clientes, pela população de Cachoeirinha. Conseguimos montar uma equipe já na área administrativa e na área de estoque fantástica. Assim, tem pessoas muito boas em Cachoeirinha e na região. Isso aí é uma alegria. Viu? E Flávio, aquela carteira de clientes lá de Frederico e região, eles continuaram comprando de vocês? Como é que foi para o mercado lá quando vocês anunciaram que não estariam mais atuando fisicamente lá? Mas claro que hoje daqui vocês conseguem atender. Mas não é o foco. Não? Não. Frederico Westphalen, 26 anos, uma gratidão enorme.
Eu atuei muito fortemente lá, eu fui presidente de associação comercial lá, fui eleito empresário do ano, nós tínhamos uma quantidade enorme de empregos que a gente gerava, uma gratidão enorme pelaquela cidade, pelas pessoas. Eu fui muito bem acolhido pela cidade e também pude contribuir para o crescimento da cidade. Mas terminou o ciclo. Agora eu queria e quero desafios diferentes. Então eu precisava vir para uma outra região. Frederico tem 30 mil habitantes, tem uma região extremamente interessante, mas só em Cachoeirinha tem 130 mil habitantes. Sim, sim. Tem 250 em Gravataí, tem 380 em Canoas. Só a região onde eu atuo dá 760 mil habitantes. A região metropolitana tem 4 milhões e meio. Mas, então, mas o cliente não continuou comprando? Não. O cliente, onde a gente abandonou, no sentido de não valer mais a pena ter, porque quando tu pensa no foco distribuidor, Carlos, tu precisa uma quantidade mínima de população. Senão não viabiliza uma distribuidora. Até porque, imagina, tu disseste ali que trouxe um estoque de 6 milhões e com certeza esse estoque vai aumentar agora. São 35 mil itens que a gente trabalha. Aqui na região metropolitana. E a gente manda a mercadoria para 5 lojas através do CD da Matriz de Cachoeirinha. A gente manda diariamente mercadoria para 5 lojas. São 5 lojas posicionadas em cidades, em regiões muito interessantes, né? Sim. Essas aí são lojas bem consolidadas, são lojas que têm sucesso. Vocês trouxeram de carreta as peças de caminhão? Como é que foi? Não, olha, a gente fez... Meu Deus, eu fico imaginando que loucura para fazer essa mudança, hein? Assim, Carlos, primeiro, um aprendizado muito grande. Quando a gente decide internamente em fazer uma mudança, e essa mudança é uma mudança de valor, tu acertou na ação, acertou na mudança, tudo acontece de forma muito positiva. Então, eu estava pensando em fazer uma mudança para a região metropolitana, primeiramente trazer uma filial para cá, começar com a filial, entrar e tal. E eu estava circulando na região de Porto Alegre, principalmente a Zona Norte, onde estão ali todos os distribuidores, mas eu não estava me sentindo muito bem com aquele local. Não tem nada a ver com a cidade, nem com as pessoas, nada. Eu não estava me sentindo bem com isso. E aí, de uma hora para outra, eu tenho um grande amigo que estuda comigo em Cachoeirinha, Artemio Polidoro, e eu liguei para ele: Artemio, eu estou tentando montar uma estrutura aí na região metropolitana, me lembrei que tu mora em Cachoeirinha, podia ver alguma situação aí. Aí ele disse: Flávio, tem um amigo de uma imobiliária, ligou para o amigo dele fez contato comigo, Carlos, e eu cheguei numa quinta-feira em Cachoeirinha. Eu não tinha estado em Cachoeirinha ainda. Porque a gente vem bastante a Porto Alegre. Porto Alegre, né? Por que eu viria a Cachoeirinha? Não tinha por que vir a Cachoeirinha. Então, eu estive a primeira vez em Cachoeirinha, há 7 meses atrás, numa quinta-feira. Eu fui visitar o local que nós estamos, que tu conheceu, que é uma estrutura fantástica. Eu conheci a estrutura, eu entrei lá dentro, eu me senti tão bem naquele local, que eu disse assim: é aqui. Quinta-feira eu cheguei lá, eu e o Rodrigo chegamos às 11 da manhã e sexta-feira de tarde eu voltei para Frederico com o contrato de aluguel dentro da mochila. Então, nada acontece por acaso. E 30 dias depois, nós estávamos com o CD montado em Cachoeirinha. Que legal. Então, Flávio, foi tudo muito rápido. Eu tenho que falar de 2 parceiros aqui. Vai lá. E aí nós vamos falar sobre essa estrutura. Gente do céu. O gaúcho tem uma expressão quando ele fica impressionado aqui, que ele fala que caiu os boteados do bolso. Eu tive lá na estrutura e realmente, Flávio, me caiu os boteados do bolso com o que eu vi lá. Mas antes, eu quero falar aqui um pouquinho do nosso quadro do Classificados Papo de Mecânico. Olha, o Classificados é a oportunidade que você tem de divulgar seus produtos e serviços. Você, Força é uma empresa pequenininha, mas eu quero divulgar, tá aqui, ó, a oportunidade que você tem de fazer a divulgação dos seus produtos e serviços. E uma delas, eu quero começar falando aqui, ó, da solda a frio, a cola do reparador, aqui, ó, a Uno Epoxy, ó. Essa colinha aqui, gente do céu, tá fazendo o maior sucesso, porque ela é poderosa, olha ali, ó, poderosíssima, tá? Para você ter uma ideia, para quem tá nos assistindo, olha aqui, ó, ela solda aço, cobre, latão, bronze, alumínio, cerâmica, equipamentos em geral, plástico, madeira e muito mais. Isso aqui para você colar um tanque de combustível, para você colar uma parte de lataria, uma peça de plástico do veículo, é fantástico. Por quê? Olha o detalhe. Ela ainda aguenta 600 graus Celsius de temperatura, né?
Gasolina e solventes antifungo assim, ó, o negócio ele é revolucionário. Para você ter uma ideia, deixa eu mostrar aqui, ó, essa plaquinha. A produção consegue aproximar ali, ó. Olha que loucura, ó. Então, ó, se você é um reparador e não tem essa cola indo na sua oficina, faça hoje mesmo o pedido, tá? E você vai ter aí uma solução que muitas vezes vai salvar o teu cliente e vai te ajudar também a resolver o problema dele rápido e um problema que tu soluciona para sempre. Que uma vez que ela curou ali, que ela soldou, não desgruda mais, tá bom? Fortes, onde eu compro a Uno Epóxi, a Girospeças é uma loja que tem, mas você encontra em várias autopeças da região e várias distribuidoras também. Mas não, eu quero uma na minha cidade. Chama, manda deixa no comentário aqui, ou chama lá no direct no Instagram, Papo de Mecânico Oficial, e a gente manda a lista de lojas na sua cidade, na sua região, tá bom? E uma outra empresa que está conosco aqui, nosso parceiro, é o Mamute Câmbios Automáticos. Olha, a Mamute está completando esse mês 3 anos de atuação no mercado, 3 anos só com o Mamute, né? Fora todos os anos que o Luzardo lá, o Luzandro, aliás, tem de experiência com câmbio automático. Então, se você não trocou ainda o óleo de câmbio do seu veículo, se você está sentindo que o câmbio está apresentando falha, algumas trancadas, enfim, entre em contato com a Mamute, agenda uma avaliação lá, né? Muitos fabricantes colocam que não precisa trocar óleo de câmbio, mas isso é um engano, porque o óleo ele deteriora. Imagina, o óleo dentro do sistema de transmissão ele trabalha em alta temperatura e essa temperatura vai queimando os componentes desse óleo. Vai chegar um ponto que vai ter que ser trocado, né? E se você não troca o óleo de câmbio, o seu câmbio em determinado momento vai apresentar avaria, né? E aí para você fazer um câmbio, né, Flávio? Aí a brincadeira... Eu estava pensando aqui, muita gente fala que não indica trocar o óleo porque não tem a segurança do óleo certo e do especialista para fazer o trabalho. Mas se tem essas duas coisas, tu tem o especialista e tu tem o óleo próprio para isso, tem que trocar. Tem que trocar. Eu fiz a manutenção no câmbio da minha esposa, a gente... porque até então eu também não sabia que tinha que trocar o óleo. E aí deu uma avaria, foi um valor... imagina um Peugeot, Flávio. Nossa. Mas assim, ó, tá zerado o carro e agora quando fechar 50 mil nós vamos fazer a troca de óleo e tudo mais. 60 mil, troca lá. Então, tá aqui o Mamute, segue lá, chama eles e fala que viu aqui no Papo de Mecânico e bora lá. Flávio, aquela estrutura lá, como eu falei, me impressionou demais, né? São quantos metros quadrados ali da... A gente tem 3 mil metros quadrados, um pé direito de 9. Então, uau, cabe ainda. O terreno é muito grande, ele tem 8 mil metros. E o pessoal que a gente alugou são muito gente boa. Se um dia eu precisar fazer uma expansão ou alguma coisa, tem condições ali. Uhum. Mas não tem necessidade agora para os próximos anos. Aliás, tomara que tenha, né? Tomara que tenha. Vamos, né? Porque tu pode criar um mezanino lá das prateleiras, né? Onde tu guarda as peças. Ele te possibilita isso. Então, quer dizer que tu dobra a tua capacidade de armazenagem, né? Tranquilo. Não, quando eu entrei naquele local, é um prédio de 3 anos, né? Então, é um prédio praticamente novo. E estava instalado ali uma indústria que saiu, a indústria do Valeo, que fazia refrigeração de câmara. E ele deixou uma estrutura muito legal para a gente montar a empresa ali. É um sonho realizado, né? Porque é uma estrutura que nos possibilita um trabalho de qualidade. Vocês têm lá, as prateleiras são tudo por ruas, né? Tudo numerado. Sim. São quantos profissionais trabalhando lá na... A gente tem um estoque que são 17 pessoas. Aí tem a equipe da distribuidora e tem a equipe da área administrativa. Também trabalha ali, está centralizado tudo, né? Toda a inteligência da empresa está nesse local. Aliás, Carlos, isso é uma coisa que eu gostaria de comentar aqui, porque talvez uma maior alegria que eu tive nos últimos tempos, nessa mudança que a gente fez, que é uma mudança grande. Imagina tu sair de Frederico Westphalen, são 430 quilômetros, 6 horas, e muda totalmente o estilo de vida, a forma de se conduzir as coisas. E quando eu fiz essa mudança, aqueles profissionais que eu precisava e que eu queria, aqueles líderes, a inteligência da empresa que faz a diferença,
eles vieram comigo, cara. Ah, que legal. Isso aí, cara, é uma alegria imensa. Porque não é só mudar a pessoa, é toda a família e os familiares que ficam na região que eles, né? E o pessoal conseguiu assimilar bem essa mudança para cá, Flávio? Estão todos muito bem, estão todos felizes. Eu não tive medo nenhum de convidar eles, até porque eu sabia o que eu poderia trazer de oportunidade. Então eu sempre tive uma tranquilidade muito grande de propor para eles essa mudança de vida. Que legal. Então, feliz, contente lá em Cachoeirinha, tá região. Todo mundo a milhão. Que bacana. Então, aquele dia eu entrei lá no estoque, tu tem uma área, a parte da suspensão, obviamente, ela é muito maior que as outras tipos de peças que vocês comercializam, né? Mas aquilo ali, a tendência é aumentar, porque à medida que vai entrando mais veículos, e a suspensão, por ser uma peça um pouco maior também, ela exige mais espaço, né, Flávio? Sim, a gente tem uma alocação não por marca e nem por família, e sim por curva ABC. O que mais vende está mais próximo, então as peças estão extremamente misturadas, digamos. Mas também, Carlos, tem um trabalho que a empresa faz, e é normal, e todas as empresas devem fazer, que também tem uma reciclagem. Há pouco tempo eu parei de trabalhar com algumas linhas que no interior era necessário, pela quantidade pequena de veículos que tinha. Então você tinha que atender, tinha menos carro, tu tinha que atender mais partes daquele carro. Aqui, pelo universo enorme que tem, e nas cidades onde a gente tem loja também, são cidades com potencial grande, não tem necessidade. Por exemplo, a gente parou com toda a linha de chapeção. A gente não tem mais nada. Então também tem quando tu descontinua uma linha, sobra espaço para uma linha melhor, né? E tu tá toda hora atualizando o teu estoque. Existe uma inteligência bastante grande no departamento de compras na assertividade dos itens novos. Então, sim, cara, tá entrando toda hora itens novos. É que como distribuidor também isso fica mais fácil de tu, por exemplo, nichar, né, Flávio? Porque uma autopeça, eu entendo que ela vai ser um Android, ela vai ter um pouquinho de tudo para, né? Agora no distribuidor não, eu vou trabalhar só com suspensão, só com transmissão, só com... Possibilita melhor isso, né? Nós tivemos sempre um grande varejo, um varejão, um atacarejo. Hoje nós somos muito mais segmentados nessa linha de suspensão, nessa linha de freio, injeção eletrônica, né? Rolamentos, enfim. E a parte de peças para motores e químicos, como é que vocês... Olha, que interessante. Então, a gente tem uma parceria muito grande com o Paraflu, com o DNK, trabalhamos com a linha de óleo e filtro, e o motor a gente tem toda a parte de periféricos. A gente não tem assim, não somos especialistas em motor, que nem o meu amigo Henrique da Giros é. Mas a gente tem a parte de junta, a parte de retentores, bomba de óleo, bomba d'água, correia, mangueira, alguma linha de bronzina, o óleo, o filtro, né? A junta, por exemplo, a gente tem Sabó, tem as juntas Bastos. Então, se tu vai fazer a parte de cima do motor, a gente tem. Então a gente não entra na linha pesada. Sim. Se precisar um virabrequim, né? A gente tem alguma coisa lá de anel, de pistão, mas é só a curva A. Entendi. E a linha de químicos, sim, a gente atua bem mais forte. Daí tem óleo também, óleo, filtro. Óleo, filtro, aditivos. Gostamos muito dessa área aí. Que legal, que bacana. E Flávio, quais são os desafios assim de atuar nesse mercado? Porque tu é de uma época que eram 4 marcas né? E hoje a gente está aí numa época que parece que está ficando infinitas marcas, né? Porque a todo momento surgem novos modelos e não é um negócio para amador. É um negócio para inteligência superior. Porque se você não fizer uma gestão eficiente, você com certeza vai ter dificuldade. Eu vejo muito mais oportunidade nessa diversidade de veículos, diversidade de marcas também e de peças, do que prejuízo. Eu vejo muito mais oportunidade. Porque abre um leque grande de possibilidades. Obviamente no interior, basicamente o que tem no interior tem aqui, ok. Tem muita coisa que não tem aqui, que tem aqui, perdão, e não tem no interior. Ok também. Mas não é uma diferença tão grande.
Aqui tu navega com uma diversidade maior. Renault, Peugeot, Citroën, muito maior do que tem no interior do estado. Sim. Né? Então a gente já está, desde que a gente decidiu vir para cá, a gente já está ajustando o nosso estoque para essa realidade aqui. Né? O que também facilita atender o interior do estado com uma diversidade maior. Hoje uma loja nossa lá, que trabalha, por exemplo, com 12 mil itens. Eu tenho 35 mil itens aqui. Uma loja lá eu tenho 12 mil itens. Não precisa e nem devemos ter mais, porque não viabiliza. Porém, todo dia ele recebe mercadoria. Sim. 8 horas da manhã está lá. Então, o mecânico pode pedir para uma loja a qualquer hora uma peça, a gente manda e de manhã cedo está lá. Perdão. Mas quando tu fala assim dessas questões de 1000 itens e tal, é oneroso para te ter um negócio, né, Flávio? Sim. Porque tu tem imobilizado ali um patrimônio gigantesco e às vezes é difícil de baixar esse dinheiro parado, né? Porque mês a mês tu tem que estar repondo, né, Flávio? Olha, tem um dado interessante que eu acho que vai despertar bastante, que impressiona, sempre quando eu falo impressiona. Tu tem, vamos lá, vamos arredondar, tu tem 20 mil itens, né? 2 mil itens é responsável por 80% da venda. Nossa. Tu bota mais... Que loucura. Tu bota mais 3 mil itens, dando 5 mil itens, é responsável por 95% da venda. Quer dizer, os outros 15 mil itens é responsável apenas por 5% da venda. E como tu vai ter uma assertividade nisso? Hoje tu pode pegar qualquer distribuidor, se ele tiver 250 mil itens, alguma coisa vai faltar para ele. Ele não consegue atender tudo. Que loucura, então né? é um esforço diário realmente para a gente atender toda a demanda do mercado, né? É um desafio enorme, tem que ter uma gestão, tem que ter sistema. A gente que trabalha treinando vendedores e tem muita pressão do vendedor, né? Porque eu tenho a marca, eu tenho a Kobe, né? Mas o cliente pediu para ele a marca X, vamos botar a marca X. Daqui a pouco, me pediu a marca Y, e não pode ser assim, né, Flávio? Eu, particularmente no meu entendimento, eu vejo que o cara tem que vender o que a empresa tem. Sim. Não, lógico, nós temos que ouvir o cliente, temos que entender as aspirações e os desejos do cliente, mas não necessariamente que precisa ser acatado toda... Cara, é tão interessante, Carlos, esse teu comentário, que assim, o momento da empresa é assim, se uma fábrica não aposta na minha empresa e me dá todas as condições de competitividade, eu não trabalho com o produto dele. Antigamente a gente trabalhava porque tinha um varejo, atendia enfim, tentava atender todos os clientes. Sim. E isso não tem condição de ser feito. Então você firmou uma parceria com uma fábrica, você tem que se manter com aquela, essa fábrica te dá todas as condições, aposta em você e você veste a camiseta dela e desenvolve um trabalho sério. Não dá para ficar trocando também toda hora, mudando, né? E o vendedor ele tem que se adaptar. Não tem o que fazer. Ô Flávio, tu me corrige se eu estiver errado, mas eu percebo assim que muitas marcas elas só se consolidaram no mercado porque tem a atuação do distribuidor por trás. Porque a marca por si só ela não ia conseguir se consolidar, né? Então... E aí tem um diferencial grande, Carlos, que se chama distribuidor regional. O distribuidor regional, ele veste muito mais a camiseta do parceiro. Acho que ele tem até, pelo tamanho da estrutura, condições de trabalhar melhor aquele produto ali junto ao aplicador, né? Ele trabalha com mais qualidade aquele produto. Ele dá uma assistência maior, dá uma consultoria melhor, ele dá uma garantia maior, ele dá um acompanhamento maior. Ele realmente veste a camiseta do fabricante. O nacional não tem esse apego, não tem esse amor pela marca. Por isso que os distribuidores regionais no Brasil estão crescendo enormemente. Que legal, que bacana essa tua colocação, porque a gente percebe isso, né? Que tem os nacionais que estão gigantes, assim, que os caras têm poder de compra e tudo mais, mas quando o cara é muito grande, ele perde também algumas questões que ele não consegue por ele ser grande. É normal. Eu acho que todo tamanho tem o seu bônus e o seu ônus, né? Sim. Então,
O ônus de quem cresce demais é que muitas vezes se perde o controle de algumas questões que daqui a pouco o regional ele consegue ter muito mais atenção em cima disso, né? Nossa, a gente sabe o nosso cliente, aonde ele está, qual o jeito dele, qual a necessidade dele, qual a conveniência que a gente pode levar. E de marca e de fornecedor, eu gosto muito de falar no amor que a gente tem que ter, na fidelidade que a gente tem com as marcas daqui. Então, por exemplo, Viemar, Frase, Lonaflex, Controil, Paraflu, DNK, são marcas que estão aqui, a Controil, são marcas vizinhas nossas, que a gente veste a camiseta, que a gente tem o portfólio completo deles e, cara, que a gente aposta muito. Tem uma vantagem bastante grande de logística, de atendimento e parceria, mas não é só isso, cara. Eles têm o jeito da gente. Mas tu sabe, Flávio, que eu vejo sim que tem marcas. Vou pegar o exemplo da Tacal e da própria Kobe. Eles procuram estudar o mercado que eles estão e se adaptar àquela realidade. Porque, por exemplo, eu tenho viajado hoje pela Tacal, vou o Brasil todo com eles, e cada ação que eles fazem, eles levam em conta a parte cultural daquele público ali. Por exemplo, eventos no Nordeste não é igual aqui no Rio Grande do Sul. Eventos em Goiânia, Minas, não é igual aqui. E os eventos aqui não são iguais de lá. Então, eu acho que o gaúcho, por si só, ele é muito bairrista, né? O que é bom e às vezes é ruim. Porque tu fica muito restrito também. Sim. Mas eu vejo que as marcas, eles estão se ligando para isso, porque eu tenho que levar em conta. Por exemplo, a Tacal fez uma cuia para dar de brinde, uma cuia de chimarrão. As outras vêm com outros brindes, que é legal também, mas, pô, eles entenderam, o gaúcho toma chimarrão, a gente nunca vai botar uma cuia de chimarrão fora, mesmo ela sendo um brinde, quer dizer, vou fazer um brinde que o cara vai guardar. Vai usar. Então, eu acho que as marcas estão se ligando mais nesses detalhes aí também, de realmente levar em conta as regiões, as particularidades de cada povo, né? Porque, querendo ou não, o Brasil ele é muito grande, mas ao mesmo tempo ele é muito diferente, né, Flávio? Sim, isso é belo também, né? Isso é belo. O próprio Rio Grande do Sul, né? Sim. A postura dos mecânicos lá da região que tu tava é uma... Aqui é outra dinâmica. Outra dinâmica. É o mesmo profissional, mas são pessoas diferentes, né? Mas a gente tendo a capacidade de entender a pessoa, a gente ganha o jogo, né? Né? Sempre ganha o jogo. Aquele dia que eu tive lá na tua empresa, tu me falou que vocês têm uma cultura de treinamentos, de leitura, tem até uma biblioteca lá. Conta um pouquinho sobre isso, Flávio. Que legal, Carlos. É algo assim que me deixa sempre muito feliz. Em primeiro lugar, eu acho belo formar pessoas. Que legal. Se tem uma missão, além do meu negócio, se eu tenho uma missão na vida, é desenvolver, é formar pessoas. Bacana. Então é algo que me deixa muito feliz. Eu mesmo, há 5 anos atrás, eu voltei a estudar. Eu tinha a formação de MBA na FGV, pós-MBA, que eu fiz em Passo Fundo e tal. São cursos importantes. Mas, há 5 anos atrás, eu voltei a fazer uma MBA, depois eu fiz a especialização, hoje eu faço a minha 2ª graduação e também tem um programa forte de desenvolvimento que eu faço comigo. E esse mesmo programa de desenvolvimento, essa mesma ciência, essa mesma fonte, eu trago para todas as pessoas que estão comigo. Então, os líderes, as pessoas que estão próximas, que se dispõem ao desenvolvimento de liderança, eles bebem do mesmo saber que eu bebo. Eles tomam do mesmo vinho que eu tomo. Perfeito. Então, nós temos na empresa um programa bem interessante de formação. A gente tem um grupo de estudos segunda, quarta e sexta, das 7 às 8 da manhã, que os líderes participam. Tem um programa de formação uma vez por mês, na sexta e no sábado, que eles vão no local e trabalham o desenvolvimento pessoal, trabalham coletivamente também. Como que nem tu falasse, nós temos uma biblioteca lá. Nós temos metodologia de venda, nós temos uma metodologia chamada Ponte, 8 atitudes vencedoras, apostila de benefício, enfim. Tem os meios, Carlos. E quando eu trago um profissional, por exemplo, um gerente de loja, eu formo internamente, eu não trago de fora. Ele já se forma sabendo. Porque quando eu delego alguma coisa, eu dou 3 coisas para ele. Eu dou autonomia, eu dou os meios
e eu deixo claro o escopo. Perfeito. Essas 3 coisas aqui têm que funcionar. E isso tudo que nós estamos falando é meio. Sim. O cara não é obrigado a participar de tudo. Claro que não. O que interessa é o resultado. Nós estamos num projeto junto, fazendo business, fazendo negócio. É isso que tem que funcionar. Legal. Esse é o principal escopo. Então, se está funcionando, não tem problema nenhum se ele não quer participar de um grupo de estudos, se ele não quer participar de uma formação de gestor, se ele não quer ler um livro, se ele não quer fazer uma formação, se ele não quer aprender mais num método, se ele está entregando o resultado, está tudo certo. Se não, tem os meios. Perfeito. Não, e é tão importante isso que tu está falando, Flávio, porque hoje um dos maiores problemas das empresas é o problema de falta de clareza na comunicação. E aí o que acontece? Muitas vezes o proprietário ele não deixa claro o que ele espera, como que ele vê, como que ele pensa sobre as rotinas, a postura. E aí o profissional acha que está fazendo certo e o dono está indignado com ele. Só que daí tu vai falar com o cara, não, mas eu nem sabia que era assim. Então, isso aí que tu está fazendo realmente... Isso é cultura, né, cara? É extremamente importante a visão. Bebo da mesma água. Vamos pegar biblicamente, o que Jesus fazia com os discípulos? Ele dava da mesma água. O que um time de futebol faz com um time? Ele treina. Ele lembra o óbvio. Sim. Cara, por que numa empresa não pode ser assim? É assim, né, Carlos? A maneira que eu conduzo meus negócios, o meu dia a dia, é a cultura. Então, imagina eu falo segunda, quarta e sexta com todos os líderes. E ainda terça-feira a gente eventualmente faz um encontro com outro escopo, com outro propósito. Então, eu estou muito próximo deles. Que legal. Eu estou muito próximo deles. Isso traz uma facilidade muito grande, traz uma unidade de comunicação e, com isso, uma unidade de ação. Muito bom. Então, hoje não existe a possibilidade de eu falar uma coisa e um gerente de loja, um responsável, um encarregado, um gerente de departamento falar outra. É a mesma linguagem. É a mesma linguagem. É os mesmos números, é o mesmo propósito, é o mesmo objetivo. Tá? Porque às vezes as pessoas ficam pensando, cultura, não sei o quê. Não, cultura é assim, o jeito que eu contrato, o jeito que eu demito, quem que eu promovo. Se eu promovo gente ruim, é cultura. Se eu promovo gente boa, é cultura. Se eu trago gente boa, é cultura. Se eu trago gente ruim, é cultura. Se eu desenvolvo, é cultura. Se eu não desenvolvo, é cultura. Perfeito. Então, todo mundo tem esse jeitão. Nós temos o jeito Ramos e Copini de ser. E esse jeito é 33 anos trabalhando, né? Só que, claro, tem uma atualização, porque é no aqui e agora. É momento a momento. Né? Se perguntar assim, lá não sei o que, o passado ou o presente. Não. Interessa as ações que eu estou fazendo agora. É o aqui e agora. Que legal. Parabéns aí por essa visão e por estar trabalhando isso, né? Porque a gente vê muitas empresas colocando... Ontem mesmo estive numa fábrica, a visão, missão, valor, mas tem muitos que só tem o quadro na parede, que no meu entendimento, aquilo ali é a diretriz da empresa e tem que estar claro e tem que ser lembrado para todo mundo, né? Eu estava lembrando, desculpa. Pode, porque não é em vão tu ter aquilo ali. Mas se a liderança não puxa as pessoas para realmente viverem o que está naquele quadro, vai ser simplesmente um quadro decorativo. Eu tive a honra de participar de um evento na Reparasul representando a nossa SDAP. E o tema era retenção e seleção de talentos. E o choro era enorme, não existe pessoas, porque o pessoal não quer nada, porque não sei o quê, porque não tem gente, porque o pessoal não se interessa. Aí tinha os colégios lá, Senai, Senac, colégios particulares de formação, grupo de mecânicos, estava o pessoal das Gaúchas Caras, as meninas lá e tal. E daí chegou a minha hora de falar, representante da SDAP, e me veio muito fortemente na mente assim, poxa, eu não posso olhar para o externo. Eu não posso me queixar. Eu tenho que olhar primeiro o que eu estou fazendo. E esse eu, Carlos, sou eu como líder primeiro. Eu sou um líder que retenho talentos, as pessoas querem ficar do meu lado, eu faço uma atualização, um desenvolvimento, eu tenho uma carisma,
eu realmente trago valor para a pessoa, para ela querer ficar do meu lado, Sim. eu como líder, e para atrair talentos. Eu tenho valor para atrair talentos, primeiro eu, Perfeito. e depois a minha empresa. Que estrutura ela tem para reter os talentos e para atrair talentos? Então a gente fica dizendo, porque o colégio não forma, porque o governo não forma, porque não sei o que, não faz isso, porque essa juventude não quer nada, o jovem não quer nada. A gente sempre fica terceirizando um problema que é primeiro do líder, do dono, do empreendedor. Ele está exato, ele está autêntico, ele é de valor para que uma pessoa de valor queira estar do lado dele. Porque o que acontece hoje na minha empresa, Carlos? Eu tenho o meu projeto, que é a Ramos e Copini. Quando vem um talento, quando tem um talento que está comigo, eu abro esse projeto para essa pessoa fazer o projeto de vida dele dentro do meu projeto. Mas ele tem que vir para fazer o projeto dele. Perfeito. Se ele disser assim, eu vou te ajudar a fazer a Ramos e Copini crescer. Não, começou errado. Tu vem aqui para realizar o teu projeto aqui dentro. Eu vou te dar os meios, o escopo vai estar claro, tu vai ter a autonomia necessária para te fazer isso, tá? Mas tu vai vir fazer o teu projeto. Porque se ele realizar o projeto dele, o meu acontece automaticamente. Sim, sim. Verdade. Então isso é muito belo. Isso é muito verdadeiro. Então depois que eu estiver, que eu tenha valor para reter e atrair talentos, eu vou montar uma estrutura para que as pessoas se sintam bem dentro daquele espaço. Por isso, Carlos, a alegria de trabalhar no espaço que a gente trabalha hoje. Que legal, Flávio. Olha, tá dando uma aula aqui de gestão para nós, hein? Nossa! e é bacana porque eu quando entrei lá nessa nova unidade ali em Cachoeirinha, a gente percebe isso, né? A gente percebe a postura e até no tratamento dos teus colaboradores. Por exemplo, o Júlio mesmo, o cara que é o comprador, ele, toda vez que eu fiz contato lá, ele sempre me atendeu muito bem. O ano passado, a gente teve um evento em Santa Maria, eu encontrei o Tiano lá. Foi extremamente bem, né? Alta. Tu tem uma menina lá, a Vanessa. Sim, Panambi. Meu Deus, essa guria ali, a gente percebe como ela vem numa crescente grande, né? E eu conheci ela em 2019 lá no evento, né? Então, aquele menino do e-commerce lá, o Francesco também, extremamente... Tem um valor grande, né? Então a gente percebe assim que de fato o que o Flávio vem colocando não é só da boca para fora, e sim que é visível essa instrução e esse posicionamento de vocês através da tua equipe também, Flávio. Tem uns que não aparecem muito, por exemplo, que nem o William do financeiro, o Jardel do TI, a Virgínia do estoque, tem a Jéssica do comercial, mas são pessoas extremamente importantes para a empresa. Tá? Que legal, Flávio. Olha, e para a gente fechar aqui o nosso bate-papo, Flávio, qual que é a tua expectativa para daqui os próximos anos? Cara, que legal. Eu primeiro quero fazer um pedido, cara. Eu quero fazer um pedido para os reparadores, para os mecânicos, principalmente em Cachoeirinha, Gravataí e Canoas, para que eles nos dêem uma oportunidade. Cara, começa nos dando uma beiradinha, nos dando um pedacinho do negócio dele, da compra de peças, para nos dar uma oportunidade de nós mostrar a nossa qualidade, o nosso serviço, né, o nosso jeito de ser. Legal. Então, eu estou muito otimista com o futuro. Eu não olho o governo, eu não quero saber quem está ali, quem está lá. Eu olho para o meu umbigo, eu olho para a minha estrutura, para a minha empresa, porque o que eu posso fazer todo dia para melhorar, tá? Eu não fico me queixando. Então, eu sou um cara otimista para a natureza, eu acredito muito no nosso país, no nosso município, no nosso estado, mas principalmente no meu negócio, viu? Então eu quero pedir um pedacinho aí, eu quero pedir uma oportunidade para todos os reparadores aqui da região metropolitana. Conheça a Ramos e Copini, seja meu parceiro. E bora lá, né? Para quem quiser saber mais da Ramos, qual que é o site? ramosecopini.com.br. Nossas mídias sociais, estamos extremamente atuantes também nas mídias sociais. Mesma coisa, Ramos e Copini? Ramos e Copini, Ramos e Copini, Ramos e Copini. Busca lá, joga lá que você vai achar. Se quiser me seguir também, é Flávio Ramos FW. De vez em quando eu faço algumas postagens interessantes também no Insta, ali no Face. Estamos à disposição. Nos contate. Muito bem. Olha, Flávio, quero agradecer a tua participação aqui no Papo de Mecânico, e as portas são sempre abertas aqui, e faço votos que
daqui um ano a gente volte a conversar e tô forte. Olha, nossos clientes aumentaram, nossa empresa aumentou, conseguimos gerar mais emprego, né? A gente sempre faz votos, sim, que realmente o progresso ele alcance os nossos amigos, os nossos convidados aqui, porque se as empresas progridem, as pessoas também progridem, né? Então... Que alegria, que belo isso, Carlos. Muito obrigado pela oportunidade. Uma alegria estar aqui contigo, cara. Gente, nosso Papo de Mecânico de hoje está chegando no final. Se você gostou, deixa o seu joinha aí. Interaja conosco nos comentários, né? Inscreva-se no canal, se tu ainda não é inscrito, inscreva-se ali. A gente está saindo do estúdio agora, né? Não fica só aqui dentro. Nós estamos fazendo outras produções. Inclusive, ó... se você não vai poder ir na Automec, aqui pelo nosso canal você vai poder acompanhar tudo que acontece todos os dias. Eu vou ficar no stand da Tacal lá na Automec, então se você também... tô indo pra feira aqui, lá me dar um abraço, tirar uma foto, conversar comigo, vai ser um prazer te receber no stand da Tacal. E eu tô levando meu videomaker junto, né, pra quem já sabe, pra quem tem nos acompanhado, eu tenho o meu indiano, né, tô levando meu indiano junto, e a gente vai filmar todos os dias a Automec, e você vai ter a oportunidade de acompanhar aqui pelo nosso canal. Então, fica ligadinho aí, que vem muita produção, muita coisa bacana aí. E daqui a pouco, né, você pode ser um dos nossos convidados para estar aqui na cadeira de convidado também, contando um pouquinho da sua história, tá bom? A gente vai ficando por aqui, até segunda-feira que vem. Beijo no coração. Tchau, tchau!